Oi, pessoal. Vamos aguardar aí o pessoal chegar um pouquinho para fazer essa live com um título super diferente. Então, aí a hora o pessoal já começa a entrar e nós vamos falar sobre... a Suzana já chegou, Rafa também, né? O Wilson, o pessoal já chegou aqui para falar com a gente. Então, o que aconteceu quando eu coloquei este tema, que eu achei interessantíssimo o feedback que eu tive. Oi, Leque, todo o pessoal, Cida, sejam todos bem-vindos para falar de um tema totalmente fora do normal, né? Eu sei que é álcool em gel, né? Mas todo mundo fala álcool gel. Então, aqui, olha a Dalila, lá do Japão também. Seja bem-vinda pela primeira vez aqui. Então, o que acontece quando eu coloquei álcool gel sistêmico? Esse tema, muita gente veio falar, mas o que você quer falar com isso? Eu falei, assiste a live que vocês vão saber o que nós vamos falar. A Rê também, né, falou assim, esse tema vai ser muito interessante, né, a Su? Achei super curioso esse nome. Thalita também chegando, todo o pessoal aí que está sempre nas constelações, né? Então hoje vai ser mais uma aula aqui, né? Olha, até minha mãe entrou, a Flavinha, todo mundo chegando. Então, por que nós vamos falar de algo que é tão comum hoje em dia, né? Todo mundo falando dessa prevenção. A Sil, a Eva também chegando aqui. Deixa eu só cumprimentando o pessoal para já entrar no tema. Mari Bortoleto também. Por quê? A Regiane também, muito interessante esse tema. Porque é o seguinte, todos estão preocupados, principalmente com os pais, né? Então, quando chegou a pandemia, todo mundo super preocupado em prevenção individual, em prevenção com para proteger os pais também. Então, eu falei o álcool em gel, né? O álcool gel aí, ele vem trazer pra gente uma reflexão. Eu até coloquei agora, faz alguns minutinhos, eu coloquei uma música da Rita Lee para fazer essa chamada aqui, né? E a música falava, me cansei de lero-lero, né? Sai da frente que eu vou sair do sério, quero mais saúde, né? Então a música, ela fala essa parte e aí eu falo sobre a parte sistêmica agora, né? Aninha também chegando, a Lelê, todo mundo por aqui. A Kátia também. Quem quiser fazer perguntas, tem uma caixinha com um ponto de interrogação aqui. Esse aviãozinho aí, tipo de papel, é para vocês mandarem para alguém que precise saber desse tema. E os coraçõezinhos são para que entregue para o maior número de pessoas. Então, vamos lá. Quando começou a pandemia, eu fiz muitas lives e nós estávamos falando o que isso estava impactando em cada um de nós. Por quê? Porque as nossas células, essas trilhões de células que nós temos, elas têm todas as histórias dos nossos ancestrais. Estas histórias, elas vão reverberando na nossa alma, no nosso eu. E aí a Leque disse, esse tema vai dar o que falar. Sim, porque passaram-se tantos meses e nós vemos ainda as pessoas extremamente preocupadas com a parte física, né? Somente com o vírus. Mas por que eu disse sistêmico? Olha, a Luciane ontem também fizemos constelação, ela é da área de homeopatia, pode falar muita coisa aqui. Quem quiser vai comentando aqui ou coloca nesse quadradinho alguma pergunta, Karina, Sueli também. Então, desde o início, nós estávamos falando sobre proteção. Então, chegou algo muito diferente na nossa vida, que era uma pandemia. Então, ninguém havia passado isso, né? Fazia muito tempo que o planeta não passava por esse caos geral. Todos ficaram muito preocupados, mas o que eu mais ouvi das pessoas eu não fui visitar minha mãe, eu não fui visitar meu pai, porque eu tenho medo de contaminá-los e eu tenho medo que eles possam morrer. Só que, olha o interessante que é quando todas as pessoas se preocuparam com a parte física, com a saúde,
E depois de muitos meses de pandemia, agora nós estamos com um grande problema emocional. Eu tenho recebido muitas pessoas para fazer constelação, eu não tenho conseguido atender o número de pessoas que precisam para esse mês, eu já estou agendando para o próximo mês, porque emocionalmente houve um abalo muito grande. Agora, por que sistêmico? Por que eu falar essa live sobre a parte sistêmica? Porque nós queríamos proteger tanto as pessoas de idade, tanto as pessoas com comorbidade, são as pessoas da nossa família, ou cada um das pessoas que nós conhecemos que tinham esse problema, mas nós não nos demos conta que nós precisamos, sim, fazer uma limpeza, mas é uma limpeza muito mais profunda, que o álcool não vai conseguir chegar nessa limpeza profunda. Porque é assim, existem mágoas do passado, existem traumas do passado, existem traumas que são dos nossos ancestrais, que foram passando de geração para geração, e aí chegaram até os nossos pais, aí nossos pais fizeram o que puderam, mas principalmente eles nos deram a vida. E aí, depois da vida, o Bert diz assim, tudo que acontece após o nosso nascimento já é um acréscimo. Nós estamos ganhando com isso. Aí, deixa eu só colocar aqui, porque senão depois me perco com o tempo. Aí, o que aconteceu? Aí, os nossos pais fizeram o que puderam, da maneira que eles aprenderam. E aí, muitas pessoas, eu converso com pessoas de 30, 40, 50, 60, 70 anos... E as pessoas ainda estão falando de algo da infância, algo que os pais magoaram. Então, eu acho que essa pandemia fez com que a gente interiorizasse muito, mas essa interiorização, ela precisa ter um final feliz, um resultado positivo. Então, essa limpeza que o álcool físico simbolicamente chegou na nossa vida para fazer, porque toda hora as pessoas passando álcool para se proteger a si mesmo e proteger as outras pessoas. Só que, na hora de verbalizar coisas negativas, na hora de mostrar para as outras pessoas o quanto eu não estou satisfeito, isso polui e contamina tanto ou mais que um vírus. Então eu acho que naquela hora que as pessoas estavam tão preocupadas com os seus pais, iam para o supermercado para ajudá-los, não entravam com sapato dentro de casa, limpavam todos os alimentos que iam no supermercado para de repente levar para os pais. Eu acho que agora está na hora da gente parar, porque nós estávamos num looping emocional e agora está na hora da gente parar e começar a fazer essa limpeza sistêmica. Simbolicamente, quando vocês, literalmente, vocês tiram o sapato para entrar na casa dos pais de vocês, porque vocês não querem contaminá-los, nesse momento, lembrem dessa live. E aí, naquele momento que você vai limpar as mãos, ou tirar os sapatos, ou fazer uma compra para os pais, lembrem-se que eles fizeram o melhor que puderam. E não é para a gente toda hora ficar contaminando os nossos pais com alguma coisa. Vamos supor que, uma mãe ou um pai prometeu que ia dar uma bicicleta no Natal. No Natal, quando a pessoa tinha 10 anos. E não foi possível. Você pode ter certeza que se uma mãe e um pai, eles não deram esse presente, é porque não puderam. Então, aquele momento não era possível. E agora a pessoa tem 50, 60 ou 70 anos, ela pode comprar uma bicicleta para suprir isso, mas ela ainda fica reclamando, ela ainda fica falando daquele passado. Então, hoje, a live, eu sei que ela é polêmica. Eu sei que eu estou tentando falar da maneira mais delicada possível com vocês, mas é assim, tentem não ser incoerentes. Eu ia até colocar o título da live Incoerência.
Porque as pessoas, elas estão tão preocupadas com essa parte externa e elas esquecem de olhar para essa outra parte. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que a Suzana falou, que o Rafa disse, bem soco mesmo, Suzana. A Suzana deve ter dito, vamos tomando esse soco na cara. Mas eu estou falando com todo o carinho do mundo para que a gente possa se preocupar sim, mas se preocupar de uma maneira profunda. Olha, o nosso professor de yoga chegou aqui, namastê. João, então ele disse que delícia de live, muito bem escolhido esse tema, gratidão, eu que agradeço. Aqui, olha, o pessoal foi chegando, o Rafa disse, eu não tenho medo quanto à doença dos meus pais, porém essa pandemia despertou o medo de problemas financeiros em mim, também estou preocupado com o emocional da minha mãe. Então, quando olha, aqui tem uma caixinha de perguntas. Rafa, você havia perguntado algo com relação a hoje, que se você quiser entrar e já falar diretamente aqui, que eu acho muito interessante o que você perguntou, a Karina disse, opa, cachorrinho pisou aqui e saiu. Então, aí o que ela voltou agora para a live? Aninha, adorando suas colocações. Daí a Suzana disse, sim, eu adoro. O meu fone entrou e saiu. Então, se vocês estão percebendo que quando o Rafa disse assim, eu não me preocupo tanto com a saúde dos meus pais quanto a parte financeira. Então, nós vamos voltar no início daquelas lives da pandemia e agora nós vamos olhar com mais consciência quais foram essas feridas que os nossos ancestrais, através da guerra, eles trouxeram. Às vezes uma guerra num outro continente, como o europeu ou africano, muitas vezes, ou se não, uma migração no Brasil. Muitos vieram, eu faço muitas constelações, que a migração vem do Nordeste para o Sudeste, e aí nós temos traumas. Então a pandemia, ela trouxe essa parte de insegurança pra gente, né? Rafa, é só pedir aqui, tá? Ó, eu acho que não chegou o seu pedido aqui, mas quando você quiser, pede para entrar aqui. Então é assim, ó, o Rafa, ele tá falando da parte financeira. Provavelmente os ancestrais dele tiveram muita insegurança com relação a dinheiro. A minha família especificamente teve com relação à comida, né? A Karina disse, meus pais, minha mãe se recusou a se isolar de nós, filhos, netos e agora a bisneta. Não sei até que ponto seria inconsequência, mas não deixamos de nos ver e estamos todos bem. Isso daqui é algo, Karina, que é só passado alguns meses que a gente pode falar com as pessoas. Porque algumas pessoas ali, se a gente falasse isso 4 meses atrás, eles iam falar que era uma inconsequência. Mas cada sistema familiar, ele olhou de uma outra maneira. Então, quando a tua mãe, ela quis a família perto, a cura dela estava em estar junto. E não aquele medo desesperador de morrer. Eu falo nas outras lives, falei aqui também nessa live, que quando começou a pandemia, minha mãe está aqui, né, assistindo, depois ela dá um feedback aí pra gente, que ela é espanhola, para escrever aqui vai ser difícil. Mas eu liguei para ela e falei, Má, você quer viver ou morrer? Porque a gente sabe que o psicossomático vai valer muito. O vírus, ele está à disposição de nos servir a algo. Ele está à disposição de servir a algo maior. Se eu já não tenho vontade de viver, é lógico que o vírus vai encontrar um terreno propício para isso. E eu lembro minha mãe falando, né, em espanhol, eu quero viver, né? Na outra live eu falei isso, né? E aí o que aconteceu? 83 anos, nós também estivemos em contato. E ela está super bem, ela passou, aí muita gente vai falar, mas o vírus ainda não acabou, mas o vírus não vai acabar. O vírus é mais um vírus para a gente conviver, para a gente criar imunidade. Então sempre vai ter uma novidade, porque a gente acostuma, nosso organismo acostuma, sempre vai ter uma novidade, e aí o vírus vai chegar para quê? Ele vai chegar para dar um alerta. Então não são vírus, às vezes é
uma epidemia de, vamos supor, sarampo, rubéola, tanto que a gente viu, né? Eu vou chamar o Rafa, porque assim ele vai poder falar com a gente, passando. Aqui chegaram já as outras pessoas aqui que frequentam a constelação, sejam bem-vindas, Pri, Luizinho, a Alessandra também. Oi, Rafa. Oi, Ângela, tudo bem? Tudo e você? Foto. Virou a câmera aí. Acho que ele tá. Tá apare- Olha, tá de Apareceu? óculos novo, novo visual, hein? Não, pois é, você tá Sim. poderosa com esse seu olho preto aí, viu? Se eu passasse Ah, você maquiagem, viu? eu ia passar um olho assim, poderoso. Adoro. Bom, primeiro realmente foi um soco, assim, com muita educação, como você disse. Sempre, Eu né? tava precisando ouvir isso, porque é engraçado que nesses últimos dias, né, eu tenho descido a escadinha lá, né, a escada do sobe e desce do seu curso, principalmente com a minha mãe, né, por conta de alguns outros problemas que vieram junto com a pandemia, né, Uhum. e que eu não estou sabendo lidar muito com isso, apesar de ter melhorado muito nesses últimos meses, principalmente depois do curso, algumas coisas a gente ainda precisa rever, porque é interessante como que o meu sistema tem se abalado nesses últimos dias. E a sua frase agora sobre o seu ensinamento agora sobre a gente não ficar remoendo coisas do passado, não ficar Uhum. remoendo problemas do passado, isso veio de encontro mesmo. Muito obrigado. Então, Rafa, eu quero que você fale um pouquinho como que te impactou, como que reverberou isso, porque quando eu falo para vocês, preocupados com a mãe, com o pai, ou preocupados com algo que nos feriu no passado, e de repente, com o vírus, e de repente o passado ele está contaminando muito mais a nossa vida. Então, por que que impactou? E também explicar essa parte da escadinha, né? Do curso para o pessoal. Você quer falar? Quero. Bom, primeiramente da escadinha, durante uma aula que a Angela deu para nós, ela colocou um tabuleiro, né? E cada vez que a gente acaba tomando algumas atitudes frente a algumas situações, atitudes que talvez, se a gente parasse para pensar, a gente não iria reagir, né? A gente iria somente agir de uma maneira positiva, a gente acaba descendo a escadinha. Volta 5 casas, volta 15 casas. Sim. Segunda-feira eu voltei para casa um, com certeza, mas eu também tomei consciência e comecei a ver o porquê que eu voltei a casa um. O que você falou agora foi muito impressionante. O, gente, o vírus, coronavírus, qualquer outro tipo de vírus que vier, até mesmo o HIV, que é um vírus que eu sempre tive muito medo, muito pavor, gente, eles são menos perigosos do que uma mágoa do passado Com e do que certeza. uma vida mal resolvida. Sim, sim. Porque isso está sendo o problema, principalmente agora, atual, da minha mãe. E que está me incomodando, né? E sabe, Rafa, eu fiz constelação todos os dias desde que a pandemia teve início. Ninguém chegou para fazer a constelação, nenhum chegou para fazer a constelação sobre a pandemia como foco. Sempre é assim, a pandemia me trouxe este problema, a pandemia me traumatizou com isso, mas nada o vírus em si, e estou apavorado e tenho medo do vírus. Então, ele fez uma introspecção muito grande. O Wilson, deve ser todo dia volto para casa um e deu risada. Por quê? Porque isso é evolução. Porque se nós não estivermos conscientes, a gente nem sabe que nós estamos nessa brincadeira de criança, que é um tabuleiro de criança, você joga os dados, pega o pininho, e aí você chegou naquela casa, você vai ter um teste. Essa é a grande sacada da vida. Você vai ter um teste, é como uma prova na escola. E aí o professor fala assim, olha, errou, 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 volte para casa um,
faça as aulas novamente e vem outra vez. Casa 1, 2, 3, 4. Quando chegar outra vez na 25, que vai tirar aquele dadinho, ele vai dar a mesma prova. Às vezes, não com a mesma palavra, mas é a mesma equação matemática. Só que o problema, as palavras são outras. E aí a pessoa fala, nossa, mas sou testada todo dia. Eu acho que lá em cima, né, o plano divino está falando, escuta, vamos passar? Vamos passar de fase? É igual um videogame, vamos passar de fase, né? Porque o Bert dizia, se nós estamos no tempo atual, setembro de 2020, tendo todas as minhas lições aqui agora, aprendendo, o próximo passo virá. Não se preocupe. A gente não fica estagnado se a gente está 100% aprendendo aquilo que é necessário. Amém, amém, porque olha, vou falar uma coisa, não quero ficar estagnado, fui hoje cortar o cabelo, fazer a barba e falei pro rapaz lá, o cabeleireiro, falei assim, você já teve a sensação de estar no mar, batendo os braços e às vezes você não consegue sair do lugar? Ele falou assim para mim, eu tenho isso todo dia, e o cara do lado também falou, eu tenho isso todo dia. Eu falei, graças a Deus que não sou só Não tô eu. sozinho. É, Mas assim, Rafa, você falou sobre a parte financeira e uma das coisas que você me disse é que quando na adolescência você viu um familiar seu se preocupando demais com a parte financeira e aquilo você achou muito estranho, né? Por que que aquela pessoa se preocupava de uma maneira exagerada com a parte financeira? E aí, de repente, você agora está sendo colocado à prova com relação à parte financeira, né? é, Para que você graças possa a entendê-lo, né? Graças a Deus, Angela, não me falta nada. Eu estou muito bem Isso. empregado, eu tenho um salário bom em relação à grande maioria da população brasileira. Nós não temos nenhuma dívida, nada, graças a Deus, assim. Porém, é um receio que vem de dentro da alma, assim, sabe? É um receio que vem de Opa. dentro da alma e é algo que me incomoda muito. Então, não é irracional, né, Rafa? Não é irracional da nossa parte, se você está empregado, se o dinheiro está chegando, acaba sendo falando assim, então isso não é meu, porque eu estou empregado. Eu estou em Uhum. setembro de 2020, passando por uma pandemia, bem melhor do que a maioria dos brasileiros. Então, por que que eu tenho essa sensação? Aí é que a constelação, aí são os ensinamentos do Bert Hellinger, ele vem e fala assim, se você estiver no seu lugar, no aqui e agora, a chance de não pensar dessa maneira é muito grande. Por quê? Porque quando eu estou fora do meu lugar, eu estou sendo mãe da minha mãe, pai da minha mãe, ou eu estou preocupado com, de repente, às vezes não é nem a família, mas às vezes até mesmo com a nossa comunidade, de uma maneira na qual eu não posso segurar aquele peso, porque existe algo dentro das religiões que dizem assim que Deus não dá uma cruz mais pesada do que você pode carregar. Então, muita gente não vai gostar dessa simbologia porque ela é religiosa, mas ela é real com relação à física quântica. Então, é assim, quando você está no seu lugar, e aqui o meu professor de yoga, o João Mário, ele sempre diz pra gente, quase todas as aulas, ele sempre fala, está tudo sempre certo. Isso é a máxima da física quântica. Sabe por que está tudo sempre certo? Porque fomos nós que cavamos aquilo. Então está tudo sempre certo. Se faltar dinheiro para a gente, é porque está certo, porque eu estou vivendo numa energia de escassez. Se eu tiver dinheiro, está tudo certo, porque eu estou vivendo numa energia de prosperidade. A saúde é a mesma coisa. Eu respeito, olha, a pessoa que fizer isso que eu estou falando agora aqui, que é a próxima coisa que eu vou falar, não se sinta ofendida, mas só reflita com relação a isso. O que o sistema familiar dessa pessoa deve ter passado para ela estar tão traumatizada a ponto de andar de carro com o vidro fechado e com máscara? Não está errado, hein? Eu não estou julgando, cada um faz o que quer, porque isso sim é evolução, cada um faz da maneira que quer. Mas imagina o quanto não está sofrendo essa pessoa.
Porque se eu tivesse visto uma só, eu vou falar, ó, ela está com Covid, ela deve ir ao médico, ela não ia sair de casa, mas tudo bem. Mas por que que ela está? Então, na mente dela há um ataque quase que nuclear, sabe? Um problema, uma bomba nuclear que a gente está respirando aquilo. Então, assim, e eu respeito, pode ser que eu esteja totalmente errada. Mas acontece que o meu sistema familiar me dá tranquilidade para entrar no meu carro de vidro fechado e estar sem a máscara, porque eu estou sozinha. A pessoa também estava sozinha. E eu encontro N pessoas. Então, quer dizer, para aquela pessoa, o risco de contaminação é muito grande mentalmente. Então, para você foi financeiro e para mim, né, a Suzana tá aí de prova, tal, né? Nas primeiras semanas eu ficava assim, Angela, não entre em pânico, porque eu pensava assim, mas não tem problema eu estocar umas latinhas, né? Uns enlatados, né? Vou comprar atum, vou comprar alguma coisinha, né? Assim, só se vai que os caminhoneiros fazem greve. Gente, quem não passou por isso na ancestralidade, mas nem sabe o que é isso, nem pensa que o caminhoneiro vai entrar em greve, nem pensa que a comida vai faltar. Eu conheço meus amigos que falam assim, Angela, eu não pensei nisso. Eu falei, pois é. Cada um com o seu sistema familiar com um problema. A Suzana está se matando de rir aqui, porque eu falei delicadamente, né? Porque, né, trabalho com constelação e eu assim, né, Su, você tem alguma lataria na sua casa, sabe? Vai que, né? A Aninha disse, essa pandemia ajudou muito o meu crescimento. Aprendi a cuidar de mim. Olha que maravilhoso. Começou de dentro para fora, não só ao seu redor a preocupação, mas internamente. Minha prima Eva disse, a vida é como um jogo, temos que andar para frente para ser feliz. Exatamente, se nós olhássemos as crianças, se nós, desde criança a gente percebesse isso e a gente olhasse para os nossos filhos, alunos, sobrinhos, a gente ia ver que os jogos, eles sempre estão falando next, então sempre o próximo passo, né? Então aqui também a Cida disse verdade. Então é assim, ó, eu lembro de uma conversa que nós tivemos bem no início da pandemia, a Henriette falando que assim como as pessoas que estão achando absurdo, que nem quando eu me assustei quando eu via as pessoas andando no carro, tal, a Henriette falou, então, ela deu esse feedback, ela falou assim como as pessoas não devem julgar quem está tranquila numa pandemia, a gente também deve olhar com empatia para as pessoas que estão sofrendo demais. E elas estão sofrendo por um emaranhamento familiar. Então, a partir de hoje, se isso for possível para quem está aqui e quem nos ouve ou ouve depois a live, pensem assim, ó, eu tenho que estar no meu lugar de força. Qual é o meu lugar de força? Eu vou encontrar o meu lugar na família. No meu caso, eu sou a primeira filha, né, da minha mãe. Eu sou a irmã mais velha da Kátia, então somos duas. Então é assim, eu sou filha dos meus pais, esse é o meu lugar de força, mãe da Suzana. Então eu fico no meu lugar e recebo todas as informações e todas as lições. E aí é que eu chego numa força e numa verdade, que a verdade não é absoluta. A verdade é relativa, a gente já aprendeu isso. Quando o Rafa fala sobre o nosso curso, é o curso que eu faço sobre arquétipos, que agora eu vendi online, o curso nessa época de pandemia, mas nós fizemos presencial, e quando a gente chega no arquétipo do sábio, ele diz depois de passar, né, são os setênios, né? Então a gente vai passando de 7 em 7 anos, mudando de arquétipos. Quando chegamos no sábio, a gente sabia teoricamente que a verdade é relativa, mas aí a gente vive isso, a gente sabe que ela realmente é relativa, porque a gente entendeu que cada sistema familiar tem a sua verdade. E a minha verdade, às vezes, não é a sua verdade. E existem algumas leis da humanidade que elas nos ajudam a fazer com que as nossas verdades não se choquem, né? Então é assim, a minha verdade é... A minha não, né? Mas vamos supor, uma família que vem de vikings, né? Os vikings.
Então é assim, eu vou na casa da pessoa, eu pego tudo e se resistir, eu mato, tá? É a verdade dele. Mas existem leis para que a gente possa conviver com as nossas verdades relativas. E aí a lei de trânsito, ela representa muito essa parte das leis cósmicas para a gente, né? Porque é assim, em uma grande avenida, se não houver um direcionamento, a gente vai fazer como a Índia, né? Que um carro vem aqui, outro aqui, a gente vai indo e vai caminhando e aquilo se torna uma loucura e eu posso ter um acidente. Então, se não houvessem essas leis que são hierárquicas, essas leis que regem o universo, depois o nosso planeta e depois a nossa família, você já pensou se cada planeta quisesse entrar na órbita que eles... olha, ok, eu vou em direção ao Sol, e aí acaba o planeta, e aí o outro, Plutão, choca com Saturno. Você já pensou isso? Então a gente, por isso que tem que ter respeito. É muito bom isso mesmo que a física quântica, Deus, né, tudo mais, tudo tem um controle, né? E isso é muito bom para a gente. E isso foi muito bem explicado por você no seu curso também de arquétipos. O que eu queria te perguntar também é o seguinte, essa semana eu tive uma situação que inclusive eu falei de você, e hoje eu falei de você para uma outra pessoa, eu falei assim, ó, se fosse com essa facilitadora de constelação, talvez a pessoa tivesse encontrado a resposta que ela precisa ouvir. Porque o que eu admiro em você é que você é muito direta, você fala mesmo, e assim, é isso que causa a mudança na gente. Porque se vem uma pessoa que fica falando, às vezes você não enxerga a verdade. Sim. Né? Minha pergunta é o seguinte. Meu mentor, eu modelo com o Bert Hellinger, ele é alemão. Eu nasci de 2 espanhóis, é por isso que, né, meu papo é mais reto. A minha pergunta é a seguinte, é errado você, às vezes, ficar feliz de ver que o mundo girou para uma outra pessoa, para que essa outra pessoa pudesse sentir algo que você sentiu e que na época ela ficou superior a você? Uhum. Na hora, depois eu falei assim, não, é uma compensação de sistema, talvez. Sim. Mas aquilo me trouxe uma preocupação. A sua felicidade, né? Mas porque assim, o Bert nos ensina, é que assim, a palavra é pesada, mas aí cada um vai digerindo da maneira que pode, tá? Então é assim, a lei da compensação, ela traz uma pequena vingança. Por quê? Porque nós estamos num estágio de evolução que eu preciso comprovar a física quântica. Então, é o seguinte, eu entendo a física quântica, eu aprendo sobre a física quântica e eu quero vê-la em ação. Então, existem pontos que são suaves para a gente ver ação e reação, né? Tive um retorno com isso. Mas tem pontos que são muito pesados. E aí a gente fala assim, aonde está a lei da ação e reação? E aí a gente começa a colocar em dúvida, dentro da ciência, a física quântica, e dentro de algo maior, assim, de algo espiritual, a lei divina. Porque você fala assim, bom, a pessoa faz e não toma, a pessoa faz e não tem o retorno. E aí, quando a gente fica feliz, eu sei que dentro de uma religiosidade mais fechada, a pessoa vai falar assim, não, bateu numa face, da outra face e tal. Porque às vezes é uma questão de interpretação. É uma questão de aonde você está no estágio de evolução, em qual arquétipo você está estacionado naquele momento. Mas você começa a ver a lei da ação e reação no seu rosto, assim, pertinho de você. Então, essa felicidade não é só porque você é mesquinho. É porque você falou, ok, girou. Então, você estava por cima, agora está por baixo. Agora eu estou por cima e eu vou gargalhar. Gente, o Bert disse que a vingança, ela não passando do limite, porque vamos supor, se você não foi lá e prejudicou a pessoa
né, intuitivamente e acabou com ela e passou do seu limite, você vai ter também a lei do retorno. Agora, vamos supor, eu sempre falo isso e vou repetir todas as lives. Existe uma contabilidade cósmica e ela é energética, ela agrupa essa energia. Então, assim, se alguém me bate com 50, e aí eu vou e dou um retorno na pessoa de 45, a pessoa ela vai acordar, ela vai saber sobre aquilo. Agora, ela me bate com 50, eu bato com 70. Eu tô 20 devedora. Gente, nós não vamos parar de brigar nunca. Então, vamos suavemente com isso, né? Então, vamos naquele exemplo outra vez, bem suave, né? Eu te ligo todo aniversário, Rafa, super preocupada, tal. E aí, você sempre esquece do meu. E aí, um dia, depois de muitos anos, 10 anos depois, 10 anos me ligando, você fala assim, cansei. Ela não lembra de mim, eu não vou telefonar. E aí eu sinto. E aí eu sinto e posso deixar quieto e tudo bem, então vamos fazer o seguinte, ninguém telefona para ninguém, tá tudo ótimo, tá? Ou eu falo assim, nossa, eu senti falta do Rafa. E aí eu aprendo e aí eu começo a telefonar. Tá? Porque quando a gente fala vingança, a pessoa já acha que um arranca o braço, outra vai lá, arranca a perna, o outro vai lá, arranca a cabeça. Não é assim, não, nós não estamos numa era pré-histórica. Mas a lei da compensação, quando ela chega e a gente assiste de camarote, desculpa aí, quem está assistindo não gosta, mas, né, Rafa, é bom. É É bom, bom. porque é bom, só que ele nos dá uma responsabilidade muito grande. Porque se eu vi que aconteceu para o outro, eu tenho certeza que vai acontecer comigo se eu fizer. É verdade. Então a Verdade, verdade, responsabilidade ela verdade. vem e pá, na sua cara. Eu dou a risadinha e ao mesmo tempo aprendo. Porque eu falo, opa, não é que é verdade mesmo essa lei da ação e reação? Não é que é verdade mesmo a lei da física quântica? Então, se rodou para ele, vai rodar para mim também. Então, eu vou ser mais consciente, né? A Henriette, que lindo isso. A Suzana se matou de rir aqui que eu estava falando. A Cida, dar a outra face é fazer diferente. Então, é uma interpretação. Cida, se fazer diferente te satisfaz, tá tudo bem. Porque daí a sua ferida, ela foi trabalhada. Agora, se fazer diferente não me satisfaz, eu fico esperando. Ah, você fez uma intriga no meu trabalho e aí eu fui demitida. Tá, quer dizer, eu nunca sou demitida injustamente, mesmo que eu não tenha feito naquele trabalho, porque eu estou fora de lugar e aconteceu alguma coisa. Mas aí quando a outra pessoa recebe aquilo, eu falo, interessante. Interessante a lei da ação e reação, muito interessante. A Regiane disse, curso de arquétipo é sensacional, me ajudou demais nessa pandemia, né? Você até teve o Covid, né, Rê? Depois, se você quiser falar, saber lidar com as situações do dia a dia, as quais chegam como oportunidades. Interessantíssimo mesmo, porque eu conversei com a Rê enquanto ela estava com o Covid, e a reação que ela teve foi assim maravilhosa. Eu conversei com a Valéria também, sabe? Pessoas que estão conscientes passaram por isso de uma maneira muito leve. E outra, não rejeitaram o vírus, então foram até assintomáticas. Até isso aconteceu, né? Aqui, Luciane, as palavras são diretas, mas amorosas, né, Lu? É isso aí. Então, é assim, olha, eu tento acolher, eu sei o que está acontecendo, mas eu também, eu tive já falei, né, um aprendizado de família, né, de vir de uma cultura bem direta. Aí, de repente, aprendo a constelação através dos ensinamentos do Bert Hellinger. Meu primeiro professor foi na Itália. Gente, direto. Se vocês acham que eu sou direta. Não, é assim. Tem gente que não aguentaria meia hora de curso, porque põe direto nisso, né? E depois eu tive com a Simone Arrojo, suave e tal, mas direta também, sabe? Então, ela era um amor, mas assim, ninguém cortava com ela. Sam Storch, juiz de direito também, uma pessoa extremamente, assim, não é dura, mas ele é também muito
reto também, né? E a Luciana Niemeyer também, que foi maravilhosa. Então, assim, eu tive professores muito diretos. E isso faz a diferença para mim. Então, por que que o Bert Hellinger diz? Quando você está preparada, o facilitador ideal para a sua vida vai aparecer. Porque você atrai aquele tipo de facilitador, né? A Grazi falou, adorei o que você falou, a Karina, satisfação. Se não conspirando para acontecer, não devemos nos sentir culpados, só acho. Então, mas acontece que o Bert diz assim, que existem coisas, Karina, que é assim, eu não vou fazer por maldade, mas eu deixo de fazer. Então é assim, aquela pessoa, ela me prejudicou no trabalho e ela vai colocar o meu nome para eu indicá-lo no outro trabalho? Aí assim, mas tudo bem. Se a pessoa acha, como eu falei para a Cida, se a pessoa acha que aquilo faz bem para ela, por quê? Porque aquele sistema familiar acha que dessa maneira tá certa. E tá tudo bem. Só que o Bert, observando a lei da ação e reação, falou, olha, vai ser um pouquinho meio, assim, um pouco diferente do que a gente aprendeu religiosamente, né? Aqui, eu não sei se é Sally ou Sally que se pronuncia seu nome, ela disse que ela fez o curso online, que ela gostou muito. É porque eu resumi esse curso que a gente fez, eu falei da parte online, foi muito legal. Obrigada, Sally, pelo depoimento aqui. A Mari Bortoleto disse, fala na cara mesmo, mas fala de um modo doce e a gente entende e não se chateia. Isso aí, É Mari. verdade. A Mari fez aonde o intercâmbio? Na Espanha. Porque, tipo, né? O pessoal da Espanha fala assim, yes, tá falando. Mas, ó, Rafa, é legal eu escutar isso de vocês. Porque se eu consigo falar diretamente, sem ofender, sem ser grosseira, eu acho que é por aí que a gente vai, sabe? Então, a Cida meio fazer o curso fantástico, a Grazi, curso da Ângela, maravilhoso. Gente, muito obrigada por todo esse depoimento que vocês dão. Por quê? Porque quando aqui, a Jan, acho que é, né? Como fazemos para parar de atrair pensamentos ruins? Eu tento controlar, mas não consigo. Queria conseguir limpar minhas memórias e voltar minha mente para bons pensamentos. Então, aqui a Mari está falando da Espanha, aqui, né? Então é o seguinte, Jan, acho que é Jan. Esses pensamentos negativos, normalmente, eles estão ligados ao nosso sistema familiar, porque eles passaram por muitos traumas. O meu professor na Itália, o Humberto Carmignani, ele dizia que nós, porque a Segunda Grande Guerra, ela termina na década de 40, a Primeira Grande Guerra é bem anterior, mas então os nossos antepassados, eles acabam pegando um ou outro dessa Grande Guerra, ou já falei, ou essa migração que aconteceu no Brasil. Então, são grandes traumas, né, que as nossas famílias passam. Então, elas passaram e elas tinham por que ter esse pensamento negativo. E aí, como é que se para? É lógico, é uma constelação, ela é para isso, ela é feita para que a gente possa parar esse looping, né, essa repetição de padrão. Então, nós nos colocando, o que eu falei anteriormente, no nosso lugar. Em que lugar você nasceu na sua família? Mamãe perdeu algum filho? Então, é assim, vamos supor, são 3 irmãos, mamãe perdeu o primeiro filho. Então, se você era a segunda filha, que você pensava que era a segunda filha, mas seu lugar de força é a terceira. A sua mãe veio antes, então respeite o lugar da mamãe. Se ela precisar de ajuda, sempre ajude como filha. E tudo isso, a gente começa a perceber e fala assim, bom, eu estou hoje, em setembro de 2020, com um outro conhecimento. A gente mentalmente se vira para a nossa ancestralidade, porque eles vieram antes da gente, é como se eles sempre estão aqui nas nossas costas. Então, pais, avós, bisavós, tataravós. Se vira para a mamãe, para o papai, que é a primeira parte da ancestralidade, e fala, sinto muito por tudo que aconteceu com vocês. Mas agora eu fico só com o que é meu. Peço a bênção para poder ficar só com a herança positiva da família. Isso é um start. E a constelação, ela nos mostra por que a gente fala essa frase, tá? A Rê falou assim...
Fala, bem. Eu já falei muito bem de você para Jana. A Jana é uma amiga minha, se chama Ellen, na verdade. Ah, tá. Ela tá morando em Praga agora. Olha, Ellen, faz uma constelação virtual com a Ângela, viu? Que a sim, Ângela olha, é eu vou foda. fazer uma aqui Ah, a Dalila, que está no Japão, eu vou fazer dela também no início do mês. Como que é o nome dela, que você falou que não é a Jana? É Ellen. Ellen. Ellen, a constelação online, ela é tão eficaz quanto a presencial. Porque dentro da física quântica não existe assim tempo e espaço. Então, olha, eu estou junto com o Rafa aqui. Nós estamos conversando. Vocês estão na mesma sala de estar que nós. Nós todos aqui, é como se nós estivéssemos em alguma festa e todos nós estamos aqui conversando. Quem manda aqui a pergunta. Então, quando a pessoa faz a constelação, e eu tenho algumas pessoas que já fizeram constelação online aqui, o resultado é tão eficaz quanto, eu estou à disposição, depois pode me chamar aqui que a gente faz também, né? Ó, deixa eu falar uma coisa aqui, a Rê falou, sim, estava escrevendo sobre isso, você e a Valéria me ajudaram muito no período de isolamento, o que senti e foi um impacto grande, foi um impacto quando o meu filho foi para a casa dos avós, porque ele não tinha os sintomas. Então, olha, a Rê está falando como é que ela reagiu através do conhecimento sistêmico que ela teve aqui. Acho que mais pessoas disseram. Ah, ela estava falando sobre os pensamentos negativos, a Ellen. Aí, continuando, parecia uma despedida de não vê-lo mais. Sentia que estava no sistema familiar. Então, como a Rê já estudou essa parte de constelação e já estudou também no curso de arquétipos, você viu que naquele momento, assim, a Ellen vai ouvindo as outras pessoas aqui que estão dando depoimento, naquele momento você falou assim, olha, eu não estou na guerra, o vírus está aí para nos mostrar algo, e ele ia mostrar exatamente onde estava o nosso ponto frágil. O vírus ele veio para mostrar exatamente essa partezinha que nós não conseguimos dominar. A Grazi disse, mãe, eu com você, te abraçando e beijando, e o meu deu negativo. Olha, a mãe e filha estavam na mesma casa, beijando e abraçando, e a dela deu negativo. Então, tem a ver com a parte psicossomática. Então, naquele momento, quando eu abro, quando eu dou um espaço para que o vírus possa vir nos mostrar alguma coisa, ele vem e mostra de maneiras diferentes. Aqui a Marisa diz, moro em Blumenau, Santa Catarina, seja bem-vinda aqui na nossa live. E a Rê falou exatamente, você e o Gustavo não tiveram. A Carlinha, nossa amiga, disse, as minhas online foram profundamente curadoras, eu indico. A Carla fez as constelações online e ela viu o quanto foram profundas, né? Então, o que acontece? Quando a pandemia chegou, eu já estava treinada no online. Eu já fazia muitas constelações das pessoas que moravam fora do país e algumas que moravam em outros estados ou outras cidades. Quando a pandemia chegou, eu já tinha comprovação, sabe? Eu já sabia como lidar com isso. Então, aí elas chegaram, a pandemia chegou e eu acabei fazendo constelações até mais profundas do que eu fazia normalmente, porque as pessoas, durante o isolamento, elas se interiorizaram, né? Só mais um pouquinho aqui, a Sil disse, estou aproveitando e levantando minha história familiar para discutirmos no meu atendimento com você. Olha, só uma partezinha, Rafa, a gente já conversa, mas olha que interessante. Quanto mais sabemos sobre a nossa família, melhor para o nosso entendimento. Muitas pessoas dizem, eu preciso saber tudo da família para fazer a constelação. Não necessariamente. Porém, quanto mais eu pesquisar na minha família, mais eu vou entender por que eu tenho uma determinada reação. A Ellen está morando em Praga, você disse? isso. Então, o que acontece, Ellen? Se você olhar para os seus sobrenomes, eles vão te mostrar que provavelmente vieram do continente europeu. E se os ancestrais vêm do continente europeu e você faz a parte inversa, como faz a minha filha, que ela também foi para a França e já morou em vários outros países, mas está na Europa, você começa a acessar nas suas células algo que os imigrantes da nossa família sentiram. Nós, quando moramos em outros países, e o Rafa está aqui também para testemunhar,
nós vamos começar a sentir algumas coisas. A parte positiva é, eu estou querendo uma vida melhor, eu estou querendo aprender novas culturas, e a parte negativa é, eu domino muito bem aquele idioma, as pessoas me tratam normalmente como tratam as pessoas que nasceram naquele local, porque às vezes, quem não teve uma ferida muito profunda, um trauma muito grande sobre imigração, e eu acho que a minha família não teve, tanto de pai quanto de mãe, porque eles decidiram, ou eles conversam com todo mundo e são extremamente sociáveis, ou não. Minha família resolveu conversar, eu digo sempre, até com o poste. Então, a gente não sente isso quando a gente vai nos outros países. Eu saía assim pela Itália, olhava assim para as pessoas, sorria e cumprimentava. E se alguém não me cumprimentava, eu não tinha isso dentro de mim. Não reverberava assim, ai, olha que antipático, só porque eu sou imigrante. Não, e eu sou da comunidade europeia também, né? Que eu tenho o passaporte europeu, isso fez a diferença para mim, porque mesmo que a pessoa não me tratasse bem, não tinha problema, porque a autoestima estava trabalhada. Então, assim, olha, as pessoas... É legal saber. A Ellen disse, maravilhoso, vou entrar em contato, sim, mesmo com a nossa diferença de fuso de 5 horas. A Dalila tem 12 horas de fuso aí do Japão, a gente achou um jeitinho de fazer também, né? Muito obrigada por responder e por se colocar disponível. Rafa, muito obrigado pela live, pela oportunidade, nós aqui agradecemos, né? A Alec, acho que é amiga dela, Marisa, né? A Alec também disse, fiz o teste de Covid hoje, deu negativo. Então é assim, vai depender do quanto a gente estava em sintonia com o vírus, né? A Ellen também disse uma dúvida de alguém que é completamente ignorante com a constelação. Ela explica o nosso passado para entender o nosso presente ou trata do passado para nos preparar para escolhas do futuro? As duas coisas. Ela vai olhar para o nosso passado, aprender, nós vamos aprender com o nosso passado, vamos respeitar, vamos agradecer e vai nos preparar para as escolhas do futuro, sim, porque nós estamos no presente e é só estando no presente é que eu posso vislumbrar o futuro, porque é o próximo passo. Aqui a Marisa disse, não precisa outros países, moro 10 anos aqui, que é Santa Catarina, né? E amo muito, sou de São Paulo, mas sinto isso. Minha família é de abraçar o poste, sentir diferença. Mas veja bem, você está num local onde a cultura básica seria alemã, né? Então é assim, se você, eu não sei, você falou que aqui é do estado de São Paulo, se você for de família italiana, pode ser que sinta mais um pouquinho, né? Porque depende de onde você é da Itália, você abraça. Depende de onde você é da Itália, não abraça não, viu? Se for de Milão, assim, você precisa ser muito amigo para abraçar, né? Então é assim, mas a gente acostuma, a gente sabe que aquele dono de um restaurante alemão, ele não está sendo grosso comigo, é a cultura dele que está impaciente com uma turma de 10 pessoas que não param de conversar e ele está lá para tirar o pedido. Então ele pensa assim, caramba, respeito mútuo. Então, e a gente fala, nossa, que grosso. E eu falo, não é bem grosso, né, Rafa? Fala, Rafa. Minha querida, na verdade, eu quero só agradecer você por essa oportunidade de ter participado da sua live, porque minha bateria está acabando, e agora que eu vi. Tá. Eu falei assim, se acabar a bateria, eu sumo. Mas não. Muito obrigado pelas respostas, pelo ensinamento que me deixou mais leve em relação a antes da sua live. E eu quero agradecer muito pelas respostas que você deu a Ellen, que é uma querida, não sei se ela está assistindo você ainda, é uma pessoa que eu conheci ela na Irlanda, e para mim ela é a Whitney Houston. Uau, sempre. que chique! Muito bom, e todas sejam muito bem-vindas, quem chegou aqui pela primeira vez, mas todos serão sempre muito bem recebidos. Rafa, muito obrigado, sua participação sempre nos aquece o coração, nos engrandece, você sempre falando com a gente, ó, a Cátia falando parabéns aí, então coloca aí para carregar para que a gente faça mais 5 minutinhos aqui, 6, para terminar a live aqui. Então é assim,
Eu acho que a gente vai trocando ideia, vou falando aqui, tá? Rafa, muito Tá bom. obrigada. Obrigada. Eu que Super agradeço, beijo, Ângela. tá? Um beijo. Um beijo. Pessoal, então fiquem aí que eu ainda vou continuar aqui mais um pouquinho. Marisa dizendo muito obrigada. Você é show, vocês é que são, porque quando vocês me dão esse feedback, quando vocês falam comigo com relação ao que vocês estão sentindo, eu posso passar os ensinamentos do Bert Hellinger, que às vezes é mal compreendido, até mesmo por ser alemão. Muitas pessoas que trabalham com constelação, quando vão passar esse ensinamento do não julgamento, ele diz assim, como assim não julgar um estuprador? Como assim não julgar alguém que roubou? Nós não estamos falando que eles não serão punidos pela lei. Nós estamos falando que existe um sistema familiar que faz com que ele faça aquilo e que aquela pessoa esteja naquele lugar, naquele momento, para trazer também uma informação para ele. Então, quando o Bert nos mostra tudo isso, e sendo alemão e sendo papo reto, e não é de muito falar, né? O Bert era de falar pouco e direto. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas achavam assim, nossa, mas esse ensinamento não é legal. O próprio ensinamento que agora eu passei aqui para vocês, entre o dar e o receber, essa parte do que o Rafa chamou de vingança, que a gente falou sobre vingança, que a vida roda, né? Muitas pessoas não entendem e acham isso um absurdo. Mas eu sempre falo, não precisa acreditar em todos os ensinamentos. Procurem os ensinamentos que reverberam na tua alma. Porque aquele ensinamento fazendo sentido para você é porque o seu sistema familiar precisava daquele professor na hora certa, daquele facilitador, na hora certa. Eu vi que a Aninha aqui agradeceu por eu ter aparecido na sua vida, Aninha, eu também agradeço demais você ter aparecido na minha. A Su disse, mames, linda, amei sua live, gratidão por tudo. A Su estava falando aqui, porque como ela mora com o Nick, que é francês, e agora ela está mergulhando profundamente na cultura francesa, ela está vendo que não é que eles são frios e distantes, é que eles foram educados dessa maneira, e aí quando você faz amizade com eles, quando eles percebem que não há mais guerra, porque o subconsciente deles, as fronteiras da Europa, elas foram todas invadidas por grandes guerras. Então é assim, quando vem um imigrante, é lógico, o que ele sente? Ele sente que no subconsciente deles, eles sentem como uma ameaça. Então é assim, ó, pede licença, assim como vocês tiram o sapatinho para entrar na casa das pessoas por causa do Covid, emocionalmente, tirem o sapatinho para entrar na vida das pessoas. Sabe, entendam o sistema familiar delas, entendam a cultura do outro país. Eu sempre falo isso, porque o meu professor da Itália me ensinou, a vida das pessoas é como um tapete branco. Então a gente tira o sapato, pede licença e vai entrando na ponta dos pés. Aqui, a Henri disse grandes ensinamentos, muito obrigada. A Su falou exatamente, é o normal deles, está terminando aqui. Dalila, meu bisavô lutou na guerra pela Alemanha, minha avó conta que tinha medo de faltar comida na pandemia, eu fiz estoque, tá vendo? São informações que se eu não conseguir responder todo mundo, vocês vão lá e agora vai ficar salva a live, vocês escrevam nos comentários, me procurem online. Agradeço do fundo do coração cada um de vocês que participaram aqui. Estou à disposição para fazer constelação online, presencial. Vou fazer o relançamento do curso online. Quem não conseguiu naquela vez, agora vai poder conseguir agora acessar esse curso. E sou muito grata a ter vocês na minha vida. E olha, tudo que eu puder ensinar nas lives e aqui também na minha timeline, contem comigo. Então, aqui o pessoal está agradecendo, eu que agradeço, aqui todo mundo que participou. A Mari disse como eu amo as lives, muito obrigada, mais um aprendizado. Eu que aprendo muito, porque é sempre recíproco, a Regiane, mas já acabou, que maravilhoso. 1 hora falando com vocês, a Lorena ansiosa para voltar, provavelmente 26 de março a gente vai voltar no curso presencial, só vou confirmar com vocês, mas quem estiver disponível para voltar no curso presencial aqui em Americana, de arquétipos, estarei disponível. Gratidão, eu que agradeço. Um super beijo a todos vocês que participaram e vamos conversando sempre aqui online.
Então, agora eu vou encerrar aqui, que olha, acho que eu já consegui ler todo mundo aqui, todo mundo falando, todo mundo agradecendo. Se possível, depois vocês mandam para os seus amigos essa live, que assim nós vamos ajudando uns aos outros e tirando todo esse fantasma. Um beijo, gratidão.